O trágico acidente de avião de 1999 que matou John F. Kennedy Jr. junto com sua esposa e cunhada chocou o mundo. O carismático filho de um presidente querido, que também morreu tragicamente, era um ponto no radar e de repente sumiu. E a única coisa quase tão triste quanto o desfecho é como tudo aconteceu. É por isso que hoje vamos analisar tudo o que levou ao trágico acidente de avião de JFK Jr. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais outros desastres aéreos você gostaria de ouvir. Certo? Segure-se em alguma coisa, porque estamos começando! Na noite de 16 de julho de 1999, John F. Kennedy Jr., de 38 anos, saiu de seu escritório em Manhattan após trabalhar na popular revista de cultura política George, que Kennedy havia fundado junto com seu sócio Michael J. Berman. A revista vinha sendo bem-sucedida em atrair a elite política e as pessoas que gostavam de circular nesse meio desde sua fundação em 1995. No entanto, em 1997, a revista já enfrentava dificuldades para se manter e Kennedy e Berman passaram a ter desentendimentos, chegando até mesmo a confrontos físicos em determinado momento. E com tudo isso acontecendo, Kennedy ficou feliz em ocupar a mente com outra coisa e sair da cidade por um tempo. Seu destino era um casamento. Rory Kennedy, prima de John Jr., iria se casar no dia seguinte em Hyannisport, Massachusetts, e John pretendia estar presente. Ele era piloto licenciado, então o plano era simples. Ele decolaria de Nova Jersey e faria uma parada em Martha's Vineyard, onde deixaria sua cunhada, Lauren Bassett, para que ela pudesse passar o fim de semana lá, enquanto Kennedy e sua esposa, Carolyn Bassett Kennedy, seguiriam para Massachusetts. Enquanto eles planejavam decolar por volta das 6:30 da tarde e garantir bastante luz do dia, o trânsito de Nova York tinha seus próprios planos. E John, que foi com Lauren, só chegou lá quase às 8 horas. No panorama geral, 1h30 não parece muita coisa, mas dessa vez fez uma diferença significativa. O atraso faria com que decolassem ao anoitecer e voassem o restante da noite. Carolyn encontrou sua irmã e o marido no aeroporto, ambos chegando separadamente de carro. Ela e John tiveram um romance intenso, com uma lua de mel de 2 semanas na Turquia, mas ser um dos casais mais famosos do mundo estava cobrando seu preço de ambos. O casamento deles estava tenso há meses, como os amigos comentariam depois, de forma cuidadosa e retrospectiva ao tentar entender a situação. Na verdade, Carolyn supostamente não queria fazer a viagem de jeito nenhum. Ela teve que ser convencida, em parte por causa do casamento, em parte por causa de como pareceria se eles não aparecessem juntos. Ela também tinha outra preocupação imediata. Não se sentia confortável com as habilidades de voo de John. Ainda assim, seja pelo bem do casamento ou apenas para evitar o constrangimento de não ir, ela concordou em ir. É fácil imaginar que Kennedy era um piloto experiente. Ele era o mais recente de uma linhagem de homens estupidamente ricos, e talvez, porque todos ainda imitam o lendário milionário e piloto Howard Hughes, caras assim costumam ter licença de piloto e frotas de aviões para voar. A realidade, porém, é que Kennedy era bem novo nisso tudo, especialmente pelos padrões da aviação. Ele começou a ter aulas de voo em 1982, mas só conseguiu sua licença em 1998, apenas um ano antes do acidente. Ele tinha acumulado cerca de 300 horas de voo, mas apenas cerca de 100 dessas foram em voos solo. 100 horas de voo é ótimo se você estiver voando em circunstâncias e condições ideais, mas não há muita margem para erro, principalmente porque você ainda não teve experiência suficiente para saber como reconhecer ou lidar com esses erros. Além disso, a maior parte dessas 100 horas foi em outro tipo de aeronave, um Cessna. Desta vez, no entanto, Kennedy estava pilotando um Piper Saratoga, um avião muito mais potente e muito mais complexo. O Cessna era mais indicado para iniciantes, enquanto o Piper exigia uma pilotagem mais precisa, adequada a alguém mais experiente que Kennedy. Na verdade, talvez estejamos minimizando a inexperiência dele.
Antes do fim de semana do casamento, ele tinha apenas cerca de 36 horas de voo solo no Saratoga, e menos de 10 dessas eram à noite. Para aumentar o perigo, desde que ele comprou o Saratoga, um dos seus pés estava engessado. Isso significava que quando ele pilotava, um dos instrutores precisava ajudar a pousar o avião porque o gesso atrapalhava o uso dos pedais. Por esse motivo, Kennedy nem sequer tocou no avião por quase 2 meses. Vale lembrar que Kennedy não era certificado para voar por instrumentos, caso não saiba o que isso significa. Na aviação, os pilotos normalmente operam sob regras de voo visual ou regras de voo por instrumentos. Se você voa sob regras de voo visual, confia no que vê fora do avião e compara as asas com o horizonte para distinguir céu e solo. Ou, se estiver próximo ao oceano, para entender sua posição e direção. Se estiver voando sob regras de voo por instrumentos, não é necessário enxergar lá fora, pois tudo é guiado pelos instrumentos da cabine. A capacidade de voar sob regras de voo por instrumentos é especialmente útil porque a visibilidade pode ficar comprometida à noite, quando é quase impossível enxergar qualquer coisa a poucos metros do seu avião. Mas Kennedy ainda não tinha essa habilidade. Ele estava treinando para conseguir isso, o que significa que se a visibilidade diminuísse, ele até tinha uma ideia de como as coisas funcionavam, mas ainda dependia principalmente de sinais visuais. Também havia outros fatores, como o gesso já citado. Veja, Kennedy machucou o pé do jeito mais coisa de rico possível, praticando parapente. O gesso já havia sido retirado, mas a lesão não estava totalmente recuperada. Como no voo anterior, quando o instrutor ajudou Kennedy, alguém se ofereceu para acompanhá-lo, mas ele recusou. Esse é um homem que insistiu, não só para todos ao seu redor, mas também para si mesmo, que estava pronto para fazer aquele voo. Isso lhe custaria a vida. Às 20h38, Kennedy decolou do Essex County Airport enquanto o sol se punha à frente deles. Embora ainda houvesse visibilidade e fosse aceitável sob as regras de voo visual, já estava escurecendo e, pior ainda, havia névoa. Mesmo assim, no início do voo, tudo ocorreu bem enquanto Kennedy seguia a costa de Connecticut até Rhode Island. Isso é o essencial do voo por regras visuais, pois dá ao piloto referências para sobrevoar e um horizonte à frente para se equilibrar e se orientar. No entanto, para chegar à ilha de Martha's Vineyard, ele precisou se afastar da costa e voar sobre a água. Kennedy iria perder a luz das pequenas cidades e o contorno geral da costa. Com o céu escurecendo e a névoa ficando mais densa, seria quase impossível para um piloto que voa por regras visuais, com tão poucas horas neste avião específico como Kennedy, saber exatamente como conduzir o restante do voo. Sobre o mar aberto, ele sentiu um vazio visual, onde céu e oceano se misturavam numa massa indistinguível, conhecido como efeito do buraco negro. Por isso, entender os instrumentos do cockpit é essencial. Porém, Kennedy não foi treinado assim para voar. Os dados do radar indicam que o avião de Kennedy passou a agir de forma errática ao sobrevoar a água aberta. A aeronave desviou e se moveu de forma errática, indicando que Kennedy tentava entender seu rumo, em vez de manter altitude e direção constantes. De acordo com especialistas em aviação que analisaram as informações disponíveis, é muito provável que Kennedy tenha deixado seu avião ser pego em algo com o nome revelador de espiral mortal, também conhecida como espiral suicida, espiral letal, espiral da morte ou espiral perigosa. A espiral mortal ocorre quando o piloto se desorienta e tenta nivelar a aeronave com base no que não consegue ver do lado de fora nem interpretar nos instrumentos. Ou seja, o piloto perde a capacidade de julgar a orientação do avião devido à má interpretação dos sinais espaciais pelo cérebro. Então, o nariz da aeronave abaixa sutilmente e o avião começa a descer. Comparado à água girando em um ralo, o avião acaba saindo de controle e entra em uma espiral descendente. A velocidade da aeronave aumenta e a força G é exercida sobre os corpos dentro dela. Se você se pergunta se os passageiros perceberiam isso, especialistas acham que a pressão seria notada, mas eles provavelmente não entenderiam o significado.
Do lado de fora, é claramente uma espiral em aceleração, mas por dentro, eles provavelmente só pensaram que estavam enfrentando turbulência. As últimas leituras do radar do avião de Kennedy indicam que ele fazia uma curva descendente até atingir a água, antes de perder o contato às 21h40. Mais tarde, foi estabelecido que o avião caiu no Oceano Atlântico a cerca de 8 milhas da costa sudoeste de Martha's Vineyard, às 21h41, matando instantaneamente todos os 3 passageiros, John, Carolyn e Lauren. Não houve um alarme imediato quando o avião não chegou exatamente na hora prevista. Coisas acontecem. Voos podem se atrasar por vários motivos, desde o clima até paradas para ir ao banheiro. Aeroportos funcionam como dominós à espera de autorização para decolar. É comum as pessoas acharem que acidentes não vão acontecer. Mas, à medida que os amigos de Lauren Bassett continuavam esperando por ela, a impaciência deles se transformou em ansiedade e, finalmente, em medo. Depois, pediram a Adam Budd, funcionário do aeroporto, que investigasse e ele contatou a FAA. A FAA, no entanto, disse a ele que não podia fornecer informações por telefone. E só quando um amigo da família Kennedy usou sua influência e conexões para contatar a guarda costeira às 2 da manhã, quase 5 horas após o acidente, é que a busca começou de fato. Assim que a guarda costeira se envolveu, a resposta foi tão extensa quanto se esperaria para um Kennedy desaparecido. O nome ainda era forte, e a ideia de que a maldição dos Kennedy continuava à solta assustava as pessoas. Todos os aeroportos próximos foram contatados para garantir que Kennedy não pousou em outro local. Quando não encontraram nada, aviões, helicópteros, barcos, tudo foi usado para vasculhar o Atlântico em busca de qualquer vestígio de um acidente. Por vários dias, não houve uma resposta clara, enquanto 5 estados e a Marinha usaram radar para vasculhar a grande área. Quando destroços da aeronave chegaram à costa, isso ajudou a restringir a busca e, eventualmente, mergulhadores encontraram os restos do Piper Saratoga, a cerca de 36 metros abaixo da superfície. Pouco tempo depois, os corpos dos 3 passageiros ainda presos aos seus assentos foram retirados da água. Apesar de muitos já terem aceitado a ausência de sobreviventes, nunca é fácil ver essa esperança sumir. O desaparecimento virou tragédia confirmada. Uma investigação depois provaria que não houve falha nem problema mecânico impossível de ser superado por qualquer piloto. Em vez disso, houve apenas o simples e trágico acúmulo de erro sobre erro. Mesmo assim, isso não captura totalmente o que realmente aconteceu. Principalmente porque, quando você analisa o acidente de Kennedy, o mais doloroso é perceber o quanto tudo aquilo poderia ter sido evitado. Se Kennedy simplesmente tivesse saído mais cedo ou aceitado a ajuda do instrutor quando ele ofereceu, provavelmente ainda estaria vivo hoje, assim como os 2 passageiros. O que faz essa história permanecer não é apenas quem Kennedy era, embora isso certamente faça parte. É como tudo aconteceu. De longe, parece uma perda repentina, quase inexplicável, mas quando você analisa a fundo, percebe que foi algo muito mais gradual. A tragédia é sempre difícil porque parece surgir do nada. Não importa quem era sua família ou quão privilegiada foi sua criação, escolhas simples podem mudar completamente a trajetória da sua vida, independentemente de parecerem imprudentes na hora ou não. Porque quando o avião de Kennedy caiu, o desfecho já havia sido colocado em movimento. Não por uma escolha, mas por todas elas se acumulando de uma forma que só ficou óbvia depois dos acontecimentos. E é isso que torna tudo tão perturbador. Nada nisso parece impossível. Só parece aquele tipo de situação em que tudo parece bem até o momento em que, de repente, não está mais. E aí, o que você acha? E qual foi a experiência mais assustadora que você já teve em um avião? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo e aproveita para conferir alguns desses outros vídeos da Weird History.